Durante muito tempo, a jornada espiritual esteve associada à figura de um mestre, um guru, um professor iluminado que parecia ter acesso a algo que os outros não tinham. Naturalmente, projetamos neles uma fonte de poder. Mas o verdadeiro mestre, se for um mestre verdadeiro, sempre aponta para dentro. Ele não quer que você dependa dele. Ele quer que você desperte para o fato de que a mesma luz que o move também habita em você. Há momentos em que uma presença externa pode nos ajudar, sim. Um livro, uma palavra, um gesto silencioso, talvez um vídeo no YouTube. Mas isso só funciona quando há dentro de nós uma abertura. É como diz os ensinamentos antigos, quando o aluno está pronto, o professor aparece. O professor pode vir em qualquer forma. Uma conversa inesperada, uma crise, uma pessoa te pedindo ajuda, um olhar, um silêncio. O que importa não é o veículo, mas o despertar que ele provoca. É nesse ponto que muitas vezes surge a confusão. Confundimos o mensageiro com a mensagem, a moldura da janela com a luz que passa por ela. Mas quando você sente a presença, quando algo se acende em seu interior, aquilo não está fora de você. Está acontecendo em você. O verdadeiro ensinamento é sempre um espelho. O mestre, o autêntico mestre, ele sabe a hora de se retirar. Ele sabe a hora de lhe dizer: ei, meu filho, agora é a sua vez. Se vira. A evolução espiritual da humanidade nos convida a uma maturidade interior. Em tempos antigos, poucos tinham acesso ao sagrado. O conhecimento era algo escondido, velado por misticismo, reservado a alguns iniciados. Mas hoje em dia há uma abertura. A sabedoria está mais acessível. E com isso, uma nova forma de aprendizado começa a surgir. Menos baseada em hierarquia e mais ancorada na experiência direta. Isso não significa desrespeitar os professores, mas sim compreender o seu papel. Um verdadeiro professor não quer ser adorado. Ele não deseja seguidores fiéis, mas ele quer pessoas despertas. Muitas vezes, a maior lição vem quando o professor desaparece, quando ele morre, literalmente ou simbolicamente. E então, nesse momento, você está sozinho. Há um vazio, sim, mas também há um chamado. Há um convite para parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Algumas pessoas entram em desorientação, outros descobrem que sempre estiveram preparados, porque o verdadeiro ensinamento não estava no mestre, estava naquilo que ele despertava. O professor é uma porta, mas a travessia é sua responsabilidade. Não se trata mais de depender de retiros, de mestres ou então de tradições. Se você pode caminhar sem se apoiar em nada externo, então algo em você verdadeiramente amadureceu. À medida que as pessoas despertam, uma nova realidade vai se tornando evidente. Todos nós temos a capacidade de ser professores. Não necessariamente no sentido formal, com púlpitos ou livros publicados, mas na prática viva do agora. Cada vez que você responde com presença, em vez de reatividade,
você ensina. Cada vez que você escolhe a compaixão no lugar do julgamento, você manifesta a consciência. Cada vez que permanece centrado no meio do caos da vida cotidiana, você se torna um exemplo. Ensinar não é falar. Ensinar é ser. A presença transforma. Mesmo sem palavras, você transmite algo. Um campo silencioso que toca os outros. Um tipo de luz que não vem do ego, mas vem do ser. E isso, meu amigo, está disponível a todos. Um terapeuta, um educador, um enfermeiro, um amigo, uma pessoa que você encontra no mercado. Todos podem ser canais do ensinamento vivo. O único cuidado necessário é com o ego espiritual. A armadilha da identidade como professor pode surgir sorrateiramente. Ela confunde o canal com a fonte. Mas quando você permanece humilde, quando você reconhece que não é o autor do ensinamento, mas apenas o espaço por onde ele flui, então sim, você se torna um professor de Deus. Não por querer ser, mas porque você está sendo. Está acontecendo naturalmente. Algumas das lições mais profundas que já recebi não vieram por meio de palavras. Elas surgiram no espaço entre elas. Elas vieram de um silêncio compartilhado, de uma pausa não preenchida, de um olhar sem julgamento. Há algo profundamente transformador nesse tipo de presença. Ela não argumenta, ela não convence, ela não se impõe. Ela apenas está. Essa ausência de intenção carrega consigo uma força que ultrapassa qualquer discurso. Na presença de alguém que habita o agora, nós sentimos algo. Não é fácil explicar, mas nós sentimos um campo silencioso que não exige nada de nós e por isso mesmo permite que nós sejamos. Muitas vezes as palavras que vêm depois são apenas uma moldura. O ensinamento verdadeiro já aconteceu em um nível muito mais profundo do que o mental. E essa é a essência do verdadeiro mestre. Ele ensina com o ser. Isso também significa que você, ao cultivar o silêncio interior, também ensina. Mesmo que ninguém perceba conscientemente, você afeta o campo ao seu redor. E isso é mais poderoso do que qualquer técnica. O mundo não precisa de mais ruído espiritual. Ele precisa de presença, de silêncio habitado. E esse é o convite. Tornar-se alguém cuja presença, por si só, já é um ensinamento. A maioria das pessoas vive identificada apenas com uma parte de si mesmas, a dimensão da forma. Essa é a dimensão do tempo, das conquistas, dos papéis sociais, do pensamento. É o lado da existência onde somos pais, filhos, trabalhadores, sonhadores. Sempre
em movimento, sempre buscando algo. Porém, existe uma outra dimensão, uma dimensão mais profunda, que raramente é reconhecida. A dimensão do ser. Essa dimensão não é do tempo, mas da eternidade. Ela não é da forma, mas da essência. Quando esquecemos essa segunda dimensão, nós perdemos o contato com aquilo que realmente somos. Nós passamos a nos definir apenas pelos nossos pensamentos e experiências. A ansiedade surge porque tentamos preencher com coisas e metas o vazio que essa desconexão causa. Mas nada que pertença à forma pode preencher o que é da essência. O vazio só se dissolve quando reencontramos aquilo que sempre esteve ali, silencioso, esperando ser visto. A dimensão do ser é experimentada nos momentos em que estamos completamente presentes. Pode acontecer enquanto olhamos uma árvore, ouvimos uma música, ou sentimos o calor do sol na nossa pele. Nesses instantes, a mente cessa o seu ruído incessante e o ser emerge, não como um pensamento, mas como uma presença viva, como uma clareza que está além da compreensão mental. Reconhecer que há duas dimensões operando simultaneamente dentro de nós muda radicalmente a forma como vivemos. Não precisamos rejeitar a dimensão humana. Ela é parte da jornada. O erro está em viver exclusivamente nela, esquecendo o espaço mais amplo que a contém. Viver apenas como forma é viver em carência. Viver também como ser é viver em plenitude. Essa realização é o início do despertar espiritual. Um reconhecimento que não vem da mente, mas de uma experiência direta e silenciosa. Quando você começa a se lembrar da dimensão do ser, a vida deixa de ser uma sequência de tarefas a serem cumpridas e passa a ser uma dança entre o fazer e o simplesmente ser. O ego, que é a construção mental da identidade, ele vive em constante busca por completude. Ele acredita que, ao conseguir certas coisas, como sucesso, reconhecimento, amor, segurança, ele finalmente vai se sentir inteiro. Mas essa sensação de estar completo, ela nunca chega de forma duradoura. Fica sempre faltando alguma coisa. Sempre há um algo mais a conquistar. Isso acontece porque o ego está baseado em uma ilusão, a de que a forma pode preencher o vazio do ser. Essa busca incessante gera sofrimento. A vida se transforma em uma corrida sem linha de chegada. O momento presente é constantemente negligenciado, algo visto apenas como um meio para um fim. E paradoxalmente, quanto mais corremos atrás da completude na forma, mais nos afastamos da presença silenciosa que já é completa em si mesma. Há uma profunda paz que se revela quando desistimos, mesmo que seja por um instante, de ficar tentando nos completar.
Essa desistência não é uma derrota. Essa desistência é rendição. É reconhecer que aquilo que buscamos fora só pode ser encontrado dentro de você. Não porque está escondido, mas porque está encoberto pelo ruído da busca. Quando cessamos essa busca, mesmo que por míseros instantes, o ser emerge. E nesse espaço, tudo parece estar no seu devido lugar. Não porque as circunstâncias da sua vida mudaram, mas porque a nossa percepção se alinhou com uma realidade mais profunda. A paz não é o resultado de uma conquista, mas o estado natural do ser, quando o ego não interfere. Viver essa percepção no cotidiano é o desafio e também o convite para você. Não se trata de abandonar a forma, mas de habitá-la com consciência. Usar o mundo sem se perder nele. Agir sem se identificar. Conquistar sem se definir pelo que foi conquistado. Isso é liberdade. Isso é viver com as duas dimensões em harmonia. Nós vivemos num mundo que idolatra a pressa. Tudo precisa ser resolvido, respondido, alcançado, agora. Mas essa urgência constante não é um reflexo da realidade, mas sim da mente condicionada. Ela transforma o tempo em um campo de tensão e transforma você num corredor exausto, sempre atrás de algo que parece escapar. No entanto, se você parar por um instante, você vai perceber que raramente a urgência é real. A maioria das pressões nasce de pensamentos e não de fatos. A vida, em sua essência, raramente exige pressa. A árvore cresce em silêncio. O rio flui sem correria. E mesmo os processos internos mais profundos acontecem em um ritmo próprio, sem a necessidade de aceleração. Quando você se alinha com esse ritmo natural, algo muda. A ansiedade diminui, a clareza aumenta. Você começa a distinguir o que é realmente necessário daquilo que é apenas ruído mental. E nesse discernimento nasce uma nova forma de agir. Uma forma não reativa, uma forma mais consciente. Você faz o que precisa ser feito, mas sem perder a paz interior. Esse espaço de ação consciente é onde a verdadeira eficácia floresce, porque a sua energia já não está mais dispersa nem tensionada. Ela está centrada, está firme, está disponível. E essa presença torna você mais atento, mais criativo, mais sensível ao que realmente importa. A vida deixa de ser uma corrida e se torna uma dança, com pausas, com presença, com respiração. Abandonar a urgência não significa negligência, significa confiar. Confiar que o agora tem o seu próprio tempo. Confiar que você pode ser guiado por algo mais profundo do que o impulso mental. E quando essa confiança se estabelece, a urgência se dissolve. E o que sobra é vida, plena, silenciosa, suficiente.
A mente adora ter certeza. Ela quer respostas, explicações, definições. Mas a verdadeira sabedoria não nasce do saber, mas sim do espaço aberto do não saber. É nesse espaço que a consciência vive. Porque enquanto você acredita que sabe, você está fechado. Mas quando você admite que não sabe, verdadeiramente, você se abre à possibilidade do real. Esse não saber não é ignorância, é humildade. É a disposição de encontrar o que é, em vez de projetar o que se quer ver. E essa disposição é algo raro. Ela exige coragem, pois a mente teme o vazio do desconhecido. Mas é nesse vazio que o novo pode nascer. Toda descoberta verdadeira surge do silêncio e não da repetição. Quando você permanece em presença, sem precisar preencher tudo com respostas, algo começa a emergir. Uma intuição mais profunda, uma clareza que não vem do pensar, mas do perceber. Essa clareza não resolve tudo de uma vez, mas ela aponta uma direção. E você segue essa direção com leveza, porque você não está mais tentando controlar. Você está apenas fluindo. Você começa a notar que não saber é um espaço fértil. Um lugar onde a mente descansa e o ser desperta. E nesse despertar, as respostas surgem quando são realmente necessárias. E não antes. Porque a vida fala no tempo dela. Não no tempo da sua ansiedade. E quando você escuta, você percebe que havia sempre uma sabedoria esperando que você se calasse para ela poder falar. Aceitar o não saber é confiar no mistério. E o mistério não precisa ser resolvido. Ele precisa ser vivido. Quando você vive com essa atitude, cada momento se torna novo. Cada encontro se torna uma revelação. E a vida, em vez de um problema a ser resolvido, se transforma em um campo de descoberta contínua. A maioria das pessoas passa pela vida tentando ser alguém importante, alguém reconhecido, alguém amado, alguém valorizado. Mas por trás dessa busca há um medo profundo, o medo de ser ninguém. E, no entanto, é justamente nesse ninguém que reside a liberdade. Porque ser ninguém é deixar de lado os rótulos, as identidades, as máscaras e retornar ao ser puro. Quando você solta a necessidade de ser alguém, você não se torna menos, você se torna mais real, mais presente, mais leve. O peso de sustentar uma identidade desaparece. Já não é preciso provar nada, já não é preciso impressionar ninguém, já não é preciso manter as aparências. Há apenas presença, sem enfeites, sem títulos, sem esforço, sem rótulos. E essa presença, por si só, é completa. A mente, óbvio que resiste a essa ideia. Ela diz, mas e o meu valor, a minha história, as minhas conquistas? Como se o valor estivesse no que se acumula. O verdadeiro valor está no que você é quando não está tentando ser algo. Está na paz de apenas ser.
na liberdade de simplesmente existir, sem precisar justificar sua existência. Ser ninguém é voltar à origem, ao ponto onde tudo começa. É viver com humildade, com simplicidade, com verdade. Não há mais o conflito entre o que se é e o que se mostra. Não há mais comparação. E paradoxalmente, é nesse estado que você se conecta mais profundamente com os outros. Porque já não há mais barreiras. A liberdade de ser ninguém é o fim do jogo do ego e o início de uma vida real. Uma vida em que o ser se manifesta sem esforço, sem ruído, sem pretensão. Uma vida onde finalmente você pode respirar. Porque nada mais vai precisar ser provado. A essência de quem somos não está no tempo. Ela não é afetada pelo nascimento ou pela morte. A mente talvez diga: isso é apenas uma crença reconfortante. Mas não se trata de uma crença. Trata-se de uma percepção. Se você já esteve diante de um corpo sem vida, eu creio que você já percebeu. Aquilo não era mais a pessoa que você conheceu. Algo se foi. Aquilo que se foi é o que realmente era. Essa essência é o que chamo de consciência. E essa consciência não é algo que você tem. É o que você é. Ela é como a luz do sol. Emana da fonte, preenche tudo, mas não pode ser tocada ou contida. Assim como a luz não é separada do sol, a consciência não é separada da fonte da vida. Ela apenas é. Quando perdemos alguém que amamos profundamente, a dor é intensa. A dor vem em ondas. E tudo em nós grita que nada mais será igual. E não será mesmo. Mas há algo mais profundo do que essa dor. E isso só é revelado quando paramos de resistir. Quando não lutamos contra o que já aconteceu. A rendição, então, não é uma desistência. É o início da verdadeira paz. A dor da perda é uma das experiências mais desafiadoras que podemos viver. Seja pela morte de alguém que amamos ou pelo fim abrupto de uma relação que parecia permanente. O sofrimento é real. Ele se manifesta no corpo, nas emoções, nos pensamentos. E ainda assim, há algo sobre tudo isso. Há algo que permanece. A mente sempre busca explicações, histórias, justificativas. Mas o coração só quer presença. O que torna o luto mais doloroso é muitas vezes a narrativa que adicionamos ao conhecimento. Isso não deveria ter acontecido. Isso não é justo. Eu não vou conseguir suportar isso. E é natural que essas ideias surjam, mas em algum momento podemos ver que elas simplesmente apenas prolongam a dor. A rendição começa quando aceitamos as emoções como elas são. Tristeza, sim. Saudade, sim. Choro, sim.
E por baixo disso tudo, silêncio. Uma paz estranha, mas real. A paz não é a ausência de tristeza, mas uma ausência de resistência à tristeza. Foi assim quando meus pais morreram. A dor estava ali, mas abaixo dela havia uma quietude profunda. E foi nela que senti a presença verdadeira deles, mais viva do que nunca. O que é essencial em cada ser humano é invisível aos olhos. Isso já foi dito em muitas tradições, de muitas formas. Mas não é uma metáfora. É uma realidade que você pode experienciar. A consciência que vive em você, ela não pode ser vista, não pode ser tocada, não pode ser medida. E, no entanto, é a base de tudo que você é. A personalidade, os pensamentos, o corpo, tudo isso é temporário. Mas há algo em você que não envelhece, algo que não pertence ao tempo. E essa é a sua verdadeira identidade. E essa mesma essência vive em todos nós. Não há uma separação real. O que difere é apenas a forma, o momento, a aparência externa. Mas a luz é a mesma. Se pensarmos em Deus como o sol, então cada ser vivo é um raio de sua luz. Não uma parte separada, mas uma emanação contínua. Cada um de nós, por um breve instante, manifesta essa luz na forma de um corpo humano. E mesmo quando o corpo desaparece, a luz continua. Pode parecer que ela se apaga, mas, na verdade, ela apenas retorna à fonte. A maioria das pessoas acredita que o que é visível é o mais importante. Mas a verdade é o oposto. Aquilo que dá vida à forma, aquilo que você não pode ver com os olhos, essa é a realidade mais profunda. Isso se aplica tanto ao outro quanto a você mesmo. Quando você olha alguém apenas pela personalidade, pela aparência ou pelas palavras que a pessoa diz, você está vendo apenas uma camada superficial. Mas quando você encontra alguém e consegue olhar além disso, algo muda. Há uma sensação de comunhão, uma sensação de unidade. E você não vê apenas uma pessoa. Você sente a vida que pulsa através dela. Essa vida não tem nome, não tem idade, não tem história. Essa vida é a própria presença. E é isso que nos conecta. Não a mente, não os pensamentos, mas a presença silenciosa que vive em cada um de nós. Quando essa presença reconhece a si mesma em outro ser, há um profundo sentimento de amor. Não o amor emocional, instável, mas um amor que é o reconhecimento do mesmo ser em dois corpos diferentes. Pense em tudo em termos de universalidade. Não se interesse apenas pelo seu próprio país.
ame todas as nações. A humanidade não pode se dar ao luxo de guerrear e lutar dentro de si. Deve haver um esforço comum para estabelecer a consciência do amor e a unidade de Cristo nos corações de todos. É uma tolice criar divisões entre nacionalidades, raças e religiões. Toda igreja é uma igreja de Deus. Todo lugar de adoração é um templo de Deus. E todo ser humano é filho de Deus. Se você acredita em Cristo e no que ele representa, como você pode pensar algo diferente disso? Cristo deve ser convidado através da meditação devocional para uma catedral de silêncio interior. A recém-nascida consciência crística deve ser despertada no berço de cada coração. Portanto, em vez de tomar o próximo Natal apenas como uma ocasião de felicidade material, faça do seu coração um berço onde Cristo possa nascer. Se você quer realmente sentir Cristo e conhecê-lo, medite. Cristo está dentro de você e você pode perceber essa verdade usando as antigas técnicas de meditação da yoga. Não há outro Não há outro instrumento, além da meditação profunda, que possa detectar a presença dessa onipotente graça interior. Acalme o seu corpo, retire a energia dos sentidos para o cérebro, acalme o coração. Cristo estará lá. Você vai sentir a alegria divina do Cristo infinito. Se essa alegria está faltando, há alguma torção espiritual em seu estado mental que você precisa corrigir. Faça esse esforço. Tenha um zelo maior. Buda sentou-se 8 anos sob uma figueira de bengala até que ele percebeu a consciência universal. Isso pode ser alcançado por qualquer um que se esforce. Buda, Cristo, Krishna, grandes profetas de todos os climas e épocas tiveram essa consciência. Todos os que assim aspiram podem alcançá-la. Essa é a verdadeira segunda vinda de Cristo. Se isole à noite em silêncio, siga as técnicas espirituais, pratique Kriya Yoga, medite. O que você está esperando? Traga Cristo ao altar. Traga Cristo ao altar da sua consciência agora, para que você possa tê-lo no coração quando passar desse mundo para o próximo. Não fique mais entre aquelas que ainda se perguntam: onde será que está Cristo? Que Cristo tenha uma segunda vida. Que Cristo tenha uma segunda vinda dentro da sua própria consciência. Essa é a minha humilde oração por você hoje. Eu estou te dando essa bênção especial a todos vocês que, se meditarem profundamente durante o período do Natal, vocês vão sentir a presença de Cristo. A percepção de Cristo em seus corações é o maior presente que eu poderia dar a vocês. Mas você deve ter as mãos abertas
para poder receber. Você deve meditar. Nessa época, os anjos no éter celebram o Natal. Uma luz infinita brilhou na terra naquele primeiro dia de Natal. E a cada ano, nessa época sagrada, o éter é preenchido com essa luz. Honrar a Cristo em meditação é a verdadeira celebração. Que nós possamos começar uma nova era na Terra, celebrando o Natal espiritual em todos os lugares. Diga aos seus amigos onde quer que você vá, enquanto você viver, para passar um dia em meditação durante a época de Natal. Então, dentro dos seus corações, 25 de dezembro será um verdadeiro nascimento de Cristo. Cristo é a alegria da meditação. É a percepção dele que você sente nas horas mais profundas do silêncio. É esse o meu desejo para você, que você possa trazer esse Cristo para o seu coração todos os dias, todas as horas. Medite sempre que puder, pratique Kriya Yoga sempre que tiver um tempo livre e puder ficar calmo, medite. Jesus disse que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, e quando você está em sintonia com a sua vibração, você sente uma grande alegria, a bem-aventurança de Deus como consciência crística onipresente. A consciência eterna por trás de toda a criação é a de Deus Pai. O Filho, ou inteligência crística, como quiser, está oculto no ventre da Mãe Natureza. O Espírito Santo, ou o poder criativo, invisível de Aum. Sempre que a sua consciência estiver sintonizada com a realização divina, Cristo nascerá novamente no berço de suas percepções de alma despertas. Saindo das secretas solidez da natureza, o Cristo onipresente se revela às maravilhas do infinito amor e sabedoria. Espalhe essa mensagem da realização de Cristo, a verdadeira segunda vinda. Onde quer que formos, estabeleceremos templos de Deus. Não edifícios de pedra, mas templos vivos de realização nas almas dos homens. Nesse momento eu percebo que a luz do Cristo infinito, a luz do Espírito eterno, nessa luz eu os abençoo e os batizo. Que a sua vida sempre desperta na consciência crística, seja um verdadeiro mensageiro dessa luz. Senhor, oramos para que a consciência universal de Cristo se manifeste na mente de todos. Pai Celestial, nos faça um contigo. Que o coração de cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, e cada membro do nosso lar mundial e cada criatura viva, em todos os planetas, seja um berço perfeito para manter a consciência crística. Que a alegria celestial que vem da consciência de Ti seja despertada no coração de todos os nossos irmãos. Ó Cristo, nos faça diamantes de espiritualidade, brilhando no ornamento do Teu ser. Amém.